Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Miqueias, no capítulo 7, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para colher, nem figos temporões que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem impiedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seus irmãos com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda os príncipes, e o juiz julga pela sua recompensa, e os grandes fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que se sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, e veio o dia da tua punição. Agora será a sua confusão. Não há cereais no amigo, nem confieis no vaso, no vossos guias. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Queridos, nós vemos que aqui no livro de Miqueias, o profeta anuncia que a justiça de Deus está chegando para criar um novo futuro de amor e fidelidade do outro lado do pecado e do exílio de Israel. E vemos que Miqueias aqui, ele estava assim indignado do que estava acontecendo. E Miqueias nos mostra 3 atitudes essenciais que devemos ter quando estamos no meio de uma crise. Nós vemos Miqueias ali nesse meio. E nós podemos ver que Miqueias nos ensina, nos pode ensinar aqui, justamente por ele, estar imerso em um contexto aqui de crise. A nação vivia em meio aos caos e se encontrava nesse estado. Por quê, queridos? Se nós formos ler a palavra, aqui nós vamos encontrar que não havia mais pessoas retas. No versículo 2 fala: eles praticavam o mal com diligências. Fala no versículo 3. Se nós formos ler a palavra do Senhor, aqui nesse capítulo, do 1 ao 7, Miqueias, ele estava inconformado com o que estava acontecendo à nação. E trazendo para os dias de hoje, quando nós olhamos para a nossa nação, e nesse começo do ano, nós vemos quantas coisas estão acontecendo. Mas quando nós olhamos para o alto, nós olhamos para Deus, nós podemos ver solução. E continuando nesses versículos, no versículo ainda 3, ele fala, o juiz aceitava suborno, no versículo 3. A melhor pessoa era como espinho. Miqueias estava vendo tudo isso. E ali ele estava declarando para Deus. Ele estava ali falando com Deus. Mas será que Deus estava vendo tudo isso? Deus, ele vê todas as coisas. Porque o nosso Deus, ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é presente, ele faz presença em todos os lugares. E ele vê todas as coisas. E nós vemos, queridos, que no versículo aqui 5, ele fala, não podia confiar nos amigos. No versículo 5. Há contenda dentro das famílias. No versículo 6 ele fala. Ele estava inconformado do que estava acontecendo.
naquela nação, estava levando até dentro dos lares, dentro das famílias, estava havendo contendas, estava havendo divisões, estava havendo separações, eles não estavam mais em comunhão. E Miqueias, como ele era um homem de oração, um homem de visão, um homem que temia Deus, ele estava falando com o Senhor, ele estava mostrando para Deus, ele estava orando ao Pai, ele estava assim, como se estivesse pedindo socorro para a nação, pedindo para Deus entrar com a solução. E nós vamos ver como Miqueias reagiu diante disso tudo. Que atitude o profeta tomou em meio a esta crise, em meio a esta situação caótica? A primeira atitude que nós vemos que Miqueias tomou foi manter o foco em Deus. E nós vemos aqui que no versículo 7 ele fala: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Queridos, quando nós colocamos as nossas dificuldades, quando nós colocamos os nossos problemas, quando nós colocamos qualquer causa diante do Senhor, o Senhor nos ouvirá. O Senhor, Ele vem ao nosso socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Lá em Salmos 46 fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Ele nos socorre, Ele nos ouvirá. Ele não está com os ouvidos tapados para Ele não poder nos ouvir. Ele ouve e nos socorre. E o Miqueias pôde falar desta maneira, trazendo para os dias de hoje, queridos. Nós podemos falar também: eu, porém, olharei para o Senhor. Olha para o Senhor, olha para o alto. Saiba que o Senhor está pertinho de ti. Entrega o teu caminho ao Senhor, os teus problemas ao Senhor. Ele te ouvirá. Ele olhará para o teu problema. Ele olhará para as tuas causas. Espera nele. E ele, amados, ele vem ao teu socorro. Ele te ouvirá. Para a glória dele mesmo. Porque o prazer dele é nos abençoar. Quando nós colocamos os nossos problemas nas mãos dele. E nós vemos, queridos, nós vamos ver que atitude extraordinária nós vemos que Miqueias tomou. Quando nós mantemos o foco em Deus, tiramos os olhos das nossas vontades e passamos a viver pela vontade de Deus, nós tiramos os olhos do nosso eu, das nossas fraquezas e passamos a depender do nosso Deus, queridos. Nós vemos que o Senhor vem ao nosso socorro e nós podemos dizer, queridos, que o Senhor, Ele nos ouvirá, Ele nos protegerá, Ele é a nossa solução. Assim, Miqueias pôde ter essa certeza. Miqueias pôde ter essa certeza diante do Senhor, que Ele iria ouvir e salvar aquela nação. O profeta ali, queridos, aguardava pela ação do Senhor para o livramento daquela crise que a nação estava passando. E ele tinha esperança viva, confiança viva do Deus que iria realmente agir a favor deles. Nós vemos, queridos, que aquela atitude verdadeira de Deus que Miqueias tinha no coração dele, que Deus iria fazer, amados, nesse versículo 7, trouxe para o coração de Miqueias uma confiança verdadeira. A terceira atitude ali que nós vemos que Miqueias tomou ali, amados,
Foi, queridos, que veio no coração dele uma fé verdadeira, que Deus iria ouvir. E a linguagem de Miqueias para aquela nação, queridos, foi que para aquela nação olhar para Deus, para aquela nação saber que Deus iria ouvi-los e que Deus iria tirar eles daquele cativeiro. Que nós, amados, possamos, de fato, compreender que qualquer tempo de crise, também devemos ter a esperança de fé em Deus e uma comunhão com Deus. E não devemos deixar de estar profetizando a palavra do Senhor em nossos corações, que nós também poderemos, amados, olhar para o Senhor, esperar no Deus da nossa salvação e saber que Deus nos ouvirá. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, amado da nossa alma, porque nós temos a certeza, Pai, quando nós olhamos para Ti, quando nós colocamos na Tua presença, Pai, as nossas dificuldades, Senhor amado, os nossos problemas, Pai, Senhor, as nossas, Senhor amados, enfermidades, Pai, nós sabemos que Tu olhas, Senhor, Tu vem ao nosso socorro, Senhor amado, Tu és o nosso socorro bem presente, e Tu, Senhor, Espírito Santo do Senhor, nos ouve, Senhor, e nos cura. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora nós te pedimos, alcança cada vida, Pai. Senhor, abençoa, guarda, protege, cuida, Senhor. Ouve a cada vida e venha derramar, Senhor amado, da Tua cura, da Tua bênção. Nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém.